Foi? Olá, pessoal, muito bom dia. É uma satisfação estar em contato com vocês novamente, ainda que virtualmente. E, como vocês sabem, amanhã nós teremos a AP centralizada da DEPA, cujo objeto do conhecimento é função afim. Então, hoje nós vamos revisar alguns conceitos de função afim, trabalhar alguns exemplos e ver certas propriedades, ok? O chat da live está aberto, então a qualquer momento você pode postar a sua dúvida e a gente vai tentar esclarecer. Lembrando que nós já criamos lá no ambiente virtual de aprendizagem um bloco destinado a essa AP centralizada. Então lá você já tem acesso a alguns materiais de revisão, lista de exercício, videoaulas, e vocês também podem usar o ambiente virtual para postar as dúvidas, ok? Então vamos recordar aqui que uma função afim, ela é definida por uma expressão do tipo ax mais b, mas somente essa expressão não define a função. Isso aqui é apenas a sentença, né? Ou aquilo que a gente chama de lei da função. Mas para a gente falar de função, a gente precisa informar várias coisas. Que coisas são essas? O nome da função, que é f, aí com os dois pontos, é como se eu estivesse dando o seguinte comando, né? Olha, o que vem a seguir são dois conjuntos onde essa função vai atuar. Que dois conjuntos são esses? O domínio e o contradomínio da função. O domínio, que é o conjunto de partida, que no caso aqui eu vou usar o conjunto dos números reais, e o contradomínio, que é o conjunto de chegada, que eu também vou usar o conjunto dos números reais. Então, o primeiro conjunto é o conjunto onde a função toma os seus valores, né? Então, aqui a gente tem a variável da função. Então, esse x está no domínio. O contradomínio é onde a função vai associar cada elemento do domínio, né? Então, aqui dentro do contradomínio, nós vamos ter as imagens dos elementos do domínio. E aqui o que a sentença está me dizendo é que eu tenho que fazer o que com um certo elemento x? Eu tenho que multiplicar por esse número a e somar depois com esse número b. Vamos recordar também os nomes que são atribuídos a essas duas constantes a e b. Esse coeficiente a é chamado de angular e esse coeficiente b é chamado de linear. Por que coeficiente angular? Né? Porque nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Essa reta tem uma inclinação. E essa inclinação é determinada por esse coeficiente angular. É por isso, né, que nós sabemos que quando esse coeficiente angular é positivo, então a função f é crescente. O gráfico dessa função vai ser uma reta crescente, né, com inclinação positiva. Já se esse coeficiente angular for negativo, então nós vamos ter uma função decrescente. Certo? Beleza. Bom, o a pode ser zero? Olha, vai depender da fonte que você consultar. Se você olhar lá no nosso livro didático, você vai reparar que uma das condições que o autor coloca para a função ser afim é que esse a tem que ser diferente de zero, né? Mas no nosso material de apoio da AP centralizada, o caso a igual a zero, ele é considerado, né? O que acontece quando o coeficiente angular é zero? Nesse caso, a gente tem f de x igual a b. Como b é um número constante, então a gente tem uma função constante, né, f constante igual a b, e o gráfico seria uma reta horizontal. Temos aí uma dúvida? Tem, a Sofia Farias. Ela quer saber como achamos a lei da função apenas com o gráfico. Certo. Eu vou combinar o seguinte, então, com vocês. Eu vou abordar aqui vários conceitos. Um desses conceitos é justamente aí a pergunta da Sofia. E aí, ao final da explicação, aí a gente verifica as perguntas de cada um dos alunos, beleza? Porque, muito provavelmente, as perguntas que já estão sendo colocadas aí, elas se referem àquilo que eu ainda vou explicar, tá? O b é o coeficiente linear. O que acontece, né? Se a gente fizer x igual a zero, né? Ou seja, se eu quiser saber qual é a imagem do zero, quem é f de zero? Eu vou fazer a vezes zero mais b. Isso vai dar b, né?
porque esse termo aqui vai simplesmente desaparecer e fica apenas o coeficiente b. Ou seja, o coeficiente linear, ele é precisamente a ordenada do ponto onde a reta intersecta o eixo y, né? Porque se eu tenho x igual a 0 e y igual a b, então eu tenho ponto de coordenadas 0 e b. Então este ponto, né, é a interseção do gráfico, né, que é uma reta, a interseção do gráfico de f com o eixo das ordenadas, que é o eixo OY, ok? Bom, um outro detalhe de função que a gente já viu, né, é a classificação de função, quando que a função é injetora, sobrejetora, etc. Olha, pessoal, no caso da função afim é muito simples, tá? Porque se o A for diferente de zero, ou seja, se ele for positivo ou negativo, então a função vai ser crescente ou decrescente. Em qualquer um dos dois casos, a função vai ser automaticamente injetora, tá? Agora, se ela vai ser bijetora ou não, né? O que está faltando aqui? Está faltando se ela vai ser sobrejetora. E para verificar se ela é sobrejetora, isso vai depender do contradomínio. No exemplo que eu estou colocando aqui, o contradomínio sendo R, aí ela vai ser sobrejetora também e, portanto, bijetora, tá? Mas tem que analisar caso a caso. Se o contradomínio não for R, ou melhor, se o domínio não for R, porque se o domínio não for R, o gráfico não vai dar uma reta, né? Se for aqui, por exemplo, um intervalo limitado, o gráfico vai dar um segmento. Se o domínio fosse, por exemplo, um intervalo de aberto em menos infinito e fechado em 3, aí nesse caso o gráfico já seria uma semi-reta, né? Ela seria limitada à direita, mas limitada à esquerda, né? Então tem que ver caso a caso aí se é sobrejetora. Só lembrando que a condição para ser sobrejetora é quando o conjunto imagem da função coincide com o contradomínio, ok? Bom, outra coisa é a seguinte, né? Uma outra característica de função que a gente estudou é a taxa média de variação, que no caso da função afim também é muito simples. Por quê? A gente não precisa fazer cálculo nenhum para obter a taxa média de variação. Em geral, qual é o cálculo que a gente faz para obter essa taxa, né? O quociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas, né? Aquele ΔY sobre ΔX, que inclusive é muito usado na física, né? Quando você trabalha, por exemplo, o conceito de velocidade, né? E a variação do espaço em relação ao tempo, né? Então isso nada mais é do que a taxa média da variação, né? Vendo o espaço em função do tempo. Mas no caso da função afim, a gente não precisa fazer esse cálculo, porque o coeficiente angular é essa taxa média de variação. Então é automático, tá bom, pessoal? Basta ver o número, basta ver o coeficiente que acompanha a variável x. Esse número é a taxa média de variação. Então esse número já vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, né? Aqui está muito... esse aqui ainda está muito abstrato. Vamos ver um exemplo concreto aqui, né? Imagine, então, uma função de R em R, agora com a seguinte expressão. Vamos usar a expressão menos 3x mais 12. Digamos que a sentença, né, que a lei da função seja menos 3x mais 12. Então, de imediato eu já verifico, né, que essa função é decrescente. Por quê? Porque o seu coeficiente angular é menos 3. O coeficiente angular, no caso da função afim, também é a taxa média de variação, e quando a taxa média de variação é negativa, então a função é decrescente. Então essa função aqui eu já sei que é decrescente, então antes mesmo de esboçar o gráfico, eu já sei que essa reta vai ter uma inclinação decrescente, beleza? Outra coisa, esse 12 é o coeficiente linear. Como nós vimos, o coeficiente linear é a ordenada do ponto onde o gráfico intersecta o eixo y. Então, nesse caso, né, já é automático um dos pontos aqui do gráfico, ó, o ponto de coordenadas 0 e 12. Lembrando que um ponto sempre tem duas coordenadas, né? X e Y, abscissa e ordenada. Não é correto eu falar assim, o ponto 12, porque 12 é apenas um número. E, de fato, 12 aqui é apenas uma das coordenadas do ponto. Quais são as coordenadas? Que ponto é esse? É o ponto de coordenadas 0, 12. Abscissa 0, ordenada 12. Ok? Bom, agora eu quero esboçar o gráfico da função. Eu sei que o gráfico da função afim é uma reta. E eu sei também que dois pontos determinam uma reta. Então, como eu já tenho um ponto aqui, basta, né, eu marcar mais um ponto e eu consigo traçar essa reta, né? Então, por exemplo, se eu escolher x
igual a 3. Qual será a imagem correspondente? Ou seja, qual será o f de x? Então, o y vai ser f de 3, que substituindo o x por 3, eu vou ter o quê? Menos 3 vezes 3, mais 12. Ora, menos 3 vezes 3 dá menos 9, né? 12 menos 9, então isso aqui dá 3. Ou seja, a imagem, por acaso, né? A imagem do 3 aqui deu o próprio 3. 12 menos Não, 9. não. Então, a imagem do 3 aqui, por acaso, deu 3 mesmo, certo? Então, o ponto que eu tenho aqui, tá? É o ponto de coordenadas 3, 3. Então, vamos localizar esse ponto. Então, eu tenho mais um ponto aqui. Pronto. Já tenho 2 pontos, já posso traçar a reta que corresponde ao gráfico da função. Então, vou fazer isso. Ok, aí eu vejo que essa reta, ela intersecta, né? Ela corta o eixo X. Aparentemente, ela vai cortar aqui no ponto de abscissa 4, né? Visualmente é o que parece. Agora, será que eu posso assegurar que, de fato, a abscissa do ponto onde intersecta o eixo X é 4? Sim, por quê? Porque os pontos que estão sobre o eixo X são os pontos que têm segunda coordenada igual a zero, né? Todos os pontos sobre o eixo X têm y igual a zero, da mesma forma que todos os pontos sobre o eixo y têm x igual a zero, tá? Então, para eu me certificar, para de fato eu garantir que a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x é 4, qual é o cálculo que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte, eu devo igualar o y a zero e encontrar o x correspondente, tá bom? Fazendo isso, ora, qual é a expressão de y, né? Qual é a sentença da função? É menos 3x mais 12. Então, se eu fizer menos 3x mais 12 igual a zero, né? E isolar o x, eu vou ter 3x igual a 12, e finalmente, passando 3 dividindo, x igual a 12 sobre 3, ou seja, x igual a 4. Tá bom? Então, de fato, né? Agora, como eu já observei, é correto eu falar assim, a reta corta o eixo x no ponto 4. Não, 4 não é um ponto, 4 é apenas um número. De fato, esse número é uma das coordenadas do ponto. Que ponto é este? Né? Este é o ponto de coordenadas 4 e 0. Tá? O x dele é 4 e o y dele é 0. Tá bom? Ó, 4 e 0. Ok? Bom, agora eu vou comentar, antes ainda de comentar como obter a sentença a partir do gráfico, uma questão que poderia aparecer, por exemplo, é a seguinte: olha, determinado ponto pertence ou não pertence ao gráfico dessa função? Por exemplo, o ponto é de coordenadas 2 e 7. Ele pertence ou não pertence ao gráfico da função f? Pertence ou não pertence? Como é que eu verifico isso? É muito simples. Basta eu substituir o x por 2 na expressão da função f e verificar se o y resultante, se o y correspondente é 7. Se for 7, esse ponto pertence, esse ponto está na reta, se não, não. Então eu vou fazer isso. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a quanto? Y igual a menos 3 vezes esse 2, que eu vou substituir, mais 7. Ora, perdão, mais 12. Mais 12. Ora, menos 3 vezes 2 dá menos meia dúzia. Quanto é 12 menos meia dúzia? Meia dúzia, né? Que é diferente de 7. Ora, se é diferente de 7, né, que é a segunda coordenada do ponto em questão, então a pergunta está respondida. Este ponto não pertence ao gráfico da função f. Beleza? Agora imagine que nós tivéssemos a situação inversa, ou seja, imagine que eu tivesse a priori o gráfico, né? Eu tenho o gráfico, mas eu não tenho a expressão da função, que foi a pergunta da Sofia. Como obter a lei, como obter a sentença da função afim a partir do gráfico? Inclusive, um dos links que estão disponibilizados lá no bloco da AP centralizada tem justamente esse título, como determinar
a expressão da função afim a partir do gráfico, tá? Mas eu vou, da mesma forma, eu vou comentar aqui, beleza? Veja, a gente acabou de verificar aqui, ó, que a imagem correspondente de x igual a 2 é 6, né? Então eu poderia marcar aqui, ó, né, o ponto de coordenadas 2 e 6. Tá? E nós vimos aqui que o ponto também de coordenadas 3 e 3 está na reta. Imagine que nós tivéssemos estes dois pontos, né? Por que eu não vou usar o 4 e o 0 e nem um 0 e o 12? Porque senão fica muito fácil, tá? Porque se eu tenho um ponto sobre o eixo y, aí automaticamente eu já sei que o coeficiente linear é 12, né? E da mesma forma, se eu já tiver a priori um ponto aqui sobre o eixo x, eu já sei qual é a raiz da função, tá? Então, assim, por isso que eu quero usar aqui dois pontos que não estão sobre os eixos, porque aí, vocês sabendo fazer dessa forma, você sabe fazer em qualquer caso, beleza? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui inicial, tá? Para a gente ver como é que a gente obteria essa expressão a partir do gráfico. Mais precisamente, como é que a gente obteria a expressão a partir conhecendo estes dois pontos, tá? Então vamos fazer isso. Até agora, alguma dúvida sobre coeficiente angular, linear, se a função é crescente, decrescente, se é sobrejetora, injetora, tranquilo? Tá. Beleza. Saíram do chat, isso aí. Ficaram chateados e saíram do chat. Beleza. Mas a gente também tem 144 alunos. Galera, ó, temos um pouco menos de um terço da companhia logado, né? Então vocês podem inclusive usar aí, né, os grupos das turmas, né? Mandar uma mensagem lá no WhatsApp, até porque essa prova já é amanhã, né? É bom aí que vocês estejam, que vocês realmente dominem, né, todo o conteúdo aí de função afim, certo? Essa prova é uma prova centralizada do Sistema Colégio Militar do Brasil, né? Uma prova aí que a DEPA vai disponibilizar o link para que vocês possam fazer amanhã às 14 horas, ok? Deixa eu aproveitar para comentar o seguinte, pessoal. O nosso comandante, o Coronel Vinícius, né, logo que ele assumiu o comando do Colégio Militar de Brasília, ele publicou as suas diretrizes de comando, né? E entre as suas diretrizes, ele colocou, por exemplo, né, que a gente deve trabalhar sobre um tripé, que é o tripé fé, família e trabalho. Então, pessoal, fé, por que fé? Né? A gente precisa acreditar em quê? Acreditar nos destinos desses países, né, que realmente a gente vai superar, não vamos chamar de crise, vamos chamar de desafio, a gente vai superar esse desafio, e como nosso comandante tem repetido inúmeras vezes, nós vamos sair fortalecidos dessa situação, certo? De fato, são as situações de adversidade que nos fazem crescer. Família, né, vocês, né, todos nós, né, que estamos vivendo esse período de quarentena, estamos passando muito mais tempo com a família do que passávamos antes, né? Então, aproveitar esse tempo com a família, né? Eu sei que a gente tem recebido a ligação aí de pais e mães que têm auxiliado, têm orientado aí os seus filhos a realizar as atividades do nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? E também, pessoal, a nossa família Garança, né? Que somos todos nós, os alunos, os professores, o pessoal aí da divisão administrativa, enfim, todos que estamos trabalhando aí para que o nosso processo de ensino-aprendizagem não pare, né? Felizmente, nós não tivemos interrupção no processo e nós vamos sair vitoriosos. E trabalho, né, pessoal? Então, fé, família e trabalho. Então, a equipe de professores aqui do colégio, e eu quero aproveitar para fazer um destaque especial, a equipe de matemática do primeiro ano, a Tenente Iris, o professor Alain, o professor Vilmar, né? Cada um deles tem trabalhado de forma incansável, com muita competência e de forma muito comprometida para levar o melhor ensino para cada um de vocês. Seja por meio dos materiais que estão sendo disponibilizados no AVA, seja por meio das videoaulas que têm sido gravadas e também dessas lives que estão acontecendo. Ok, pessoal? Então, fé, família e trabalho. Vamos seguir em frente. Então, pessoal, se eu tivesse estes dois pontos, se eu conhecesse estes dois pontos, 2, meia dúzia e 3, 3, como é que eu poderia usá-los para obter, né, para chegar à expressão da função f? Aí eu faria o seguinte, ó.
Eu sei que a primeira coordenada é x e a segunda é y. Eu sei também, né, que a expressão da função afim é da forma y igual a x mais b. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente reescrever a expressão da função afim, a expressão genérica, né, y igual a x mais b, substituindo o x pelo que aparece aqui no ponto e substituindo o y pelo que aparece aqui no ponto também. Então, veja, o que eu vou obter aqui, ó? O x deste ponto é 2 vezes a mais b igual ao y, que deste ponto é meia dúzia. Certo? Vou fazer a mesma coisa para o segundo ponto, o ponto de coordenadas 3 e 3. Então, vai ficar o x dele, que é 3, vezes o coeficiente a, mais o coeficiente b, igual a y, que neste caso aqui também é 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas, né? Que vocês devem ter aprendido a resolver lá no 7º ano do ensino fundamental. Vocês aprenderam o método da adição, método da substituição, método da comparação, método gráfico, enfim. Então, método é o que não falta para resolver esse sistema. Eu vou fazer aqui o seguinte, se você é livre, né, para usar o método que preferir, mas para resolver esse sistema, eu vou optar por fazer a segunda equação menos a primeira equação, tá? Então, subtraindo a primeira equação da segunda, o que eu vou ter? Eu vou ter 3a menos 2a, que dá a, b menos b, cancela, igual a 3 menos 6, e 3 menos 6 dá menos 3. Então, veja, aqui eu já acabei de obter, de forma direta, o coeficiente angular, menos 3. Aqui, ó. Agora, como é que eu obtenho o coeficiente linear? Muito simples. Se eu já descobri o valor de uma das incógnitas, para obter o valor da outra incógnita, basta substituir o valor encontrado aqui, da primeira, em qualquer uma das duas equações, certo? Se eu substituir, por exemplo, esse menos 3 aqui, ó, na primeira equação, o que eu vou obter? Eu vou obter 2 vezes menos 3 mais b igual a meia dúzia. Então, o b vai ser meia dúzia, repare, 2 vezes menos 3 dá menos meia dúzia. Quando eu passar para o outro membro, eu vou ter que inverter a operação. Então, vai ficar mais meia dúzia, e isso dá 12, que é o coeficiente linear, tá certo? Então, aqui está exemplificada uma situação na qual, partindo de dois pontos conhecidos da reta, nós conseguimos obter a expressão, a sentença da função afim correspondente. Ok? Uma outra coisa, pessoal, né? A gente ainda tem aí 5 minutos, não é isso? Nós ainda temos aí 5 minutos para comentar a função afim. Eu vou comentar brevemente aqui como a gente faz o estudo do sinal, né? Quando que a função é positiva, quando que a função é negativa, né? Quando a gente fala do sinal da função, a gente está falando, pessoal, do valor do y, né? Então, dizer assim, onde a função é positiva. Perguntar onde a função é positiva é perguntar onde o y é maior do que zero. Agora, perguntar onde a função é negativa é perguntar onde o y é menor do que zero, tá? O que acontece? O divisor de águas é a raiz da função, né? A raiz ou o zero da função, que nós encontramos anteriormente, que é o x igual a 4, né? Este 4 aqui é a raiz, ou o zero da função, certo? Ele é o divisor de águas. Por quê? Porque é em x igual a 4 que o y não é nem maior nem menor do que zero. É em x igual a 4 que o y é precisamente igual a zero. Então, pessoal, repare o que acontece aqui com o gráfico. Antes do número 4, o gráfico está acima do eixo x. Ou seja, antes do número 4, o y é positivo. Ou seja, a função é positiva do 4 para trás. Por outro lado,
Repare que após o número 4, o gráfico se situa abaixo do eixo x. Então é onde o y é negativo, onde a função é negativa. Tá? Então, como é que eu represento os intervalos onde a função é positiva e onde a função é negativa? Ora, eu vi que a função é positiva antes do 4, ou seja, é do 4 para trás. Bom, quando é que termina isso? Não termina, né? É limitado para a esquerda. É sem fim. Sem fim é o quê? Infinito. Só que como é para a esquerda, e para a esquerda é negativo, né? Então, menos infinito. Lembrando que o colchete, tanto em menos infinito quanto em mais infinito, é sempre de costas, porque é aberto. Agora, o intervalo também vai ser aberto no número 4, por quê? Porque não inclui o número 4 está fora. Em x igual a 4, não é verdade que a função é positiva. Em x igual a 4, a função é nula, a função é igual a zero, tá? Então, por isso que o 4 está excluso. E onde que a função é negativa? A função é negativa à direita do número 4, ou seja, do 4 em diante. Como é que eu represento isso? 4 para frente, sem fim, ou seja, para mais infinito. Lembrando que o colchete é sempre de costas para infinito. E nesse caso aqui, o colchete vai ser de costas também para o número 4, porque o 4 não pertence ao conjunto dos números onde a função é negativa. Uma outra maneira pela qual eu poderia representar o mesmo conjunto é assim, né? Ó. Eu uso chave, né? E escrevo x pertencente aos reais, né? Tal que, usa a barra, né? O x é estritamente menor do que 4, né? Já este outro intervalo eu posso representar também por meio de chave, x pertencente aos reais, tal que x é estritamente maior do que 4. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto o seguinte: se o x for menor do que 4, o y será maior do que 0. Por outro lado, se o x for maior do que 4, o y será menor do que 0. Então, pessoal, a referência para o estudo do sinal da função afim, ou seja, para ver onde a função é positiva, onde a função é negativa, né? O parâmetro é a raiz da função, né? É o zero dessa função, tá? Beleza? Temos alguma dúvida? Olha, temos 2 minutos para fechar, certo? Então, deixa eu só aproveitar para ilustrar aqui a situação que eu comentei com vocês. O que aconteceria se o domínio da função não fosse R, né? Se o domínio aqui da função, por exemplo, fosse um intervalo começando em 0 e terminando em 3, tá? Se o domínio da função fosse esse intervalo limitado, que no caso aqui é limitado tanto à esquerda quanto à direita, o gráfico não seria a reta toda, o gráfico seria apenas um segmento de reta. Por quê? Porque tudo no eixo x que está à esquerda do zero não existiria, bem como tudo que está à direita do número 3 também não existiria. De modo que o gráfico seria restrito, seria limitado, né, a este segmento de reta, ó, que vai do ponto 0,12 ao ponto 3,3. A função continuaria sendo injetora, pessoal. Continuaria sendo injetora. Mas ela deixaria de ser bijetora. Por quê? Porque ela não mais seria sobrejetora, tendo em vista que agora o conjunto imagem é apenas um intervalo que vai de 3 a 12. E aqui o contradomínio é R. E a função só é sobrejetora quando o conjunto imagem coincide com todo o contradomínio. Como é que faria para essa função ser bijetora, né? Tá faltando ela ser sobrejetora. Ora, bastaria trocar o contradomínio aqui pelo conjunto imagem da função, né? Se trocasse pelo conjunto imagem da função, que é de 3 até 12, aí ela passaria a ser também sobrejetora, e como ela já era injetora, nós teríamos, portanto, uma função bijetora, e nós sabemos que quando a função é bijetora, ela automaticamente é inversível ou invertível. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, dessa forma, a gente finaliza a revisão sobre função afim, lembrando aí a importância, mais do que importância, né? A necessidade de vocês acessarem o material que está disponibilizado lá no AVA, no bloco da AP centralizada. Assistam as videoaulas, os links estão todos lá, as videoaulas muito curtas, videoaulas de 3, 4 minutos, tá? Não vai tomar muito tempo.
e cada tópico de função afim está muito bem resumido lá. Tranquilo, pessoal? Então é isso, ó, foi um prazer estar com vocês hoje, né, mesmo que virtualmente, e nós nos encontramos aí na próxima videoaula, que será na segunda-feira da semana que vem, já com revisão para a nossa AE do primeiro trimestre.